Nesse início de trabalho, sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Convocados e Convocações. Quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, ela tem que perceber que ela tem que tornar-se diferente, porque o livro traz informações, instruções, advertência e traz também aquela condição da pessoa manter-se dentro dela numa condição de desperta, quer dizer assim, dela perceber o caminho que ela está caminhando e o caminho que ela precisa de caminhar. Porque tem uma parte do ensino que fala assim que tudo terá que se tornar novo. Isso é físico, isso é verdadeiro, porque as coisas anteriores trouxe a degradação, porque se um povo fosse evoluído, aquele povo não sujaria a água, não sujaria o ar. Então a gente vai observando assim, que o ar fica sujo e a água fica cheia de resíduo, apodrecida. Então esse povo não é evoluído. Na nossa vida interna, o procedimento é o mesmo. Se nós queremos nos tornarmos evoluídos, voltar para a pátria do Espírito, então aquela condição bem importante, tudo terá que se tornar novo, começando pelos conceitos, os costumes e observando assim das referências que nos trouxeram, como a pessoa apresenta dentro dela um amadurecimento. O amadurecimento a gente vai observando do jeito que a pessoa apresenta, do jeito que ela porta-se, qual é o procedimento que ela precisa de ter nos ambientes em que ela frequenta, na sua moradia, de tornar-se um conselheiro, um professor, por exemplo. Qual é o procedimento, então, dele irradiar de uma maneira boa, que os alunos agora vêm conversar com ele, vêm pedir a ele uma orientação, que os pais dos alunos vêm até ele pedir uma orientação, uma informação, um procedimento. Então, isso é uma condição de tornou-se um amadurecido aquele professor. Mas nós também temos os nossos relacionamentos, nosso ambiente de trabalho, na nossa moradia, e assim qual é o procedimento que nós estamos tendo para nos tornarmos amadurecidos, tornar-se um convocado. Então um convocado é uma condição especial, e nós sabemos assim que Jesus teve muitas pessoas que o acompanhou, mas escolhidos foram 12. Quer dizer assim, que a própria vida vai nos selecionando. Qual é o procedimento para nós sermos selecionados entre aqueles que vão servir à luz? Então, para a pessoa servir à luz, ela tem que ser selecionada. E a seleção é de dentro de nós. Como nós melhoramos a nossa irradiação, a nossa maneira, o nosso empenho. Porque muitas pessoas falham e muitas pessoas perdem o emprego, é justamente por isso. Ele não fez nada além do mínimo. Então ele foi um mediano no seu trabalho, ele não fez nada para evoluir e ele perdeu o emprego. É físico. Então aquele que se esforçou, que tem os cursos, que teve o aprimoramento, ele continuou no trabalho. Mas na nossa vida interna, a reflexão que nós temos que ver assim do caminho dos nossos pais, do caminho que todos aqueles que nós conhecemos, o procedimento que eles tiveram, a fé, a confiança. Então é uma condição bem interessante e bem verdadeira, porque do jeito que a criança, no seu período de desenvolvimento, ela amadurece, fica bem fácil assim da gente ir observando. É comum a criança pequena ficar segurando a mão do adulto para atravessar a rua, para andar. Ela cresce um pouco, ela então já não quer dar mais a mão. Quer dizer que é um procedimento que ela já se encontra em outra fase. Nós, na nossa vida diária, qual é o procedimento que nós estamos tendo conosco mesmo para mudar de fase? Para nos tornarmos aquela pessoa que a nossa fala não passa do sim e nem do não. Porque tem muitas importâncias assim, né? No caso de uma senhora que tem a capacidade de perceber o amadurecimento que ela está tendo e ela vai fazendo um trabalho de nobreza, de polidez, apresentar-se bem vestida.
Então, o jeito que ela está comportando irradia. Numa outra localidade distante, outras mulheres com um propósito bom também recebem daquelas irradiações. Isso é físico, isso é verdadeiro. Porque nós sabemos assim que as irradiações emanam. Isso é verdadeiro, porque nós temos muitas referências boas assim de que realmente as irradiações atuam de maneira bem interessante, bem longínqua, porque nós temos a referência de pessoas que se encontram a milhares de quilômetros e um dos familiares passou por uma situação, esse que está a milhares de quilômetros recebe e procura comunicar imediatamente com aquele que teve aquela situação. Quer dizer assim, que o nosso procedimento não tem limite. E a gente vai observando assim, que é bem importante, né? A pessoa tem um animal e a pessoa está a 100 metros da moradia. Os que estão na moradia percebem que a pessoa está chegando porque o animal já foi para a porta. Aí, instante depois, a pessoa chega. Também tem outra referência assim, a pessoa sempre viaja com o animal. Quando vai chegando a alguns quilômetros do lugar que a pessoa vai ficar, o animal já sabe. Quer dizer que o animal se encontrava ali deitado, dormindo. Então, a alguns quilômetros, o animal já manifesta porque está chegando. E tem muitas outras referências. Então, quer dizer assim, quando aquele que pretende servir à luz, ele tem atos bons, atos nobres, quer dizer que aqueles que têm a mesma pretensão de servir à luz, de serem nobres, polidos, coerentes, recebem dessa influência. Então, independente da localidade, em outro local distante. Então, nós temos que nos tornarmos numa condição assim de amadurecidos. Então, a pessoa que se tornou amadurecida, ela vai irradiando. E as irradiações, nós sabemos assim, que são verdadeiras. Não é mais ou menos, não é para um período. Então, aquele que prontificou em servir à luz, em tornar-se um convocado, ele também recebe os auxílios. E esses auxílios manifestam dentro dele a direção que ele precisa de ter. E é muito importante a pessoa lembrar assim que cada espírito humano tem um livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio está antes. Esse antes é assim, não é mais ou menos. Quando a pessoa vai colocar no preparado que ela está fazendo a quantidade de sal, então é antes que ela tem que saber o tanto certo de sal. Então essa capacidade, essa qualidade é o livre-arbítrio. Porque se colocou a mais, se colocou a menos, não dá certo. Então, o tanto certo. Então, o livre-arbítrio atua na nossa vida assim, dessa maneira, nessa forma de a pessoa ver antes. Então, cada espírito humano tem que lembrar assim que o livre-arbítrio não é depois que a pessoa atuou. Isso é físico, porque se ela atuou, entra naquela condição assim das explicações que surgem, como eu poderia ter deixado, como eu poderia ter falado, como eu poderia ter me posicionado. Então o livre-arbítrio é assim, antes. Então nós temos essa capacidade de ver antes aquilo que nós vamos plantar. Então quando uma pessoa falha, é justamente por isso, porque ela ficou envolta com as coisas externas, achando que as coisas externas têm uma importância. Nós temos que fazer a diferença, as coisas externas têm uma importância relativa, porque aquela pessoa que está trabalhando e que não usou do terceiro mandamento durante a sua vida, então ela fez um trabalho e ela teve muitos acúmulos de bens materiais. Só que como ela não fez um procedimento de norteando, de equilibrando durante a sua vida, ela ficou sem a saúde. Então as coisas materiais têm uma importância relativa, porque se a pessoa vai usando dos mandamentos, então ela sabe assim que ela pode dedicar mais tempo para o estudo do livro Na Luz da Verdade, ela vai equilibrando na sua vida e o pão de cada dia ela sempre terá. Isso é bem importante, assim, a gente ir observando essa capacidade que o Criador nos possibilitou. Então, uma pessoa, para dedicar aos ensinos, a tornar-se um convocado, ela não vai ficar com uma carga a mais. Porque nós sabemos assim que o animal recebe um tanto de carga que ele é capaz de transportar.
porque aquele tropeiro vai colocar no lombo daquele animal o tanto de carga que ele vai ter condições de ir até aquela outra localidade e de voltar. Então o Criador utiliza o mesmo critério com a gente. Ele não nos dá uma responsabilidade a mais. A responsabilidade entra na condição da capacidade da pessoa. Isso é bem importante, cada um ir observando assim, que nós podemos dedicar aos ensinos de nos tornarmos um convocado e nós vamos ter sempre a capacidade para ter aquilo que nós necessitamos. Então essa bondade, essa condição boa, e que quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa tem que trazer aquelas informações para a sua vida diária. Não é levar a vida diária para os ensinos, porque entra naquela condição de comum da pessoa, então, só fazer alguma coisa porque ela precisa de algo, porque ela quer algo. Não, nós temos que fazer o diferente. Primeiro nós temos que doar o nosso tempo, a nossa compreensão, a nossa perspectiva de vontade de ter uma melhora. Isso é uma condição bem importante, assim, de nós melhorarmos. E se a pessoa melhora um pouco, então ela melhora no seu ambiente de trabalho, ela melhora com os seus, porque ela também desenvolve uma maneira bem importante assim, que os seus ficam melhores. O jeito dos seus, a maneira que os seus apresentam, vai tendo essa diferença. E se a pessoa descuida, nós sabemos assim que ela também perde a consideração. Ela perde o emprego, ela perde a saúde, ela perde a consideração. Então o que acontece? Nós não podemos nos encontrarmos numa condição de acomodados. Então a pessoa tem que lembrar que ela tem que tornar-se numa condição de desperta, estudando o livro Na Luz da Verdade, e as informações, as instruções, ela tem que trazer para o seu dia a dia. Então as irradiações que uma pessoa tem é como ela está fazendo com o seu dia a dia. Porque aquele que tem aquele animal, que está a algumas centenas de metros da moradia, o animal já pressente. Então o que acontece? A ligação desse com o animal. Quer dizer que se nós desenvolvermos uma condição de nobreza, de polidez, ficarmos ligados à luz, priorizando os ensinos, o que vai acontecer? Nós não descuidaremos. Então essas irradiações vão para outros. Então o que acontece? Se todos trabalharem nesta condição assim de se tornarem melhores, então naturalmente todos os seres humanos se tornarão melhores. Evidentemente que é praticamente uma condição impossível, mas nós sabemos assim que nós teremos a capacidade de influir num grande número, como o caso daquele professor que melhorou as suas irradiações e que ele está trabalhando de acordo com os ensinos, então ele passa a ser atraente, passa a ter uma irradiação que aqueles alunos o procuram, os pais daqueles alunos o procuram, porque ele irradia de acordo com a luz. Então o jeito que ele atua de uma maneira boa, com um sistema bom, e aqueles vão recebendo da sua nobreza, da sua polidez. Então o livro Na Luz da Verdade, nós temos que lembrarmos assim, que nós temos que trazer as informações, as instruções para o nosso dia a dia. Então nós vamos melhorando e com isso nós vamos melhorando o nosso envolto. Convocados e convocações. É muito importante assim a pessoa lembrar que para tornar-se um convocado a pessoa tem que servir à luz. O pedido de servir à luz já vem de uma época anterior e é da responsabilidade individual, porque uma pessoa que se prontifica em tornar-se um convocado é para a vida toda, não é para um período. Então a pessoa tem que lembrar do marco, da referência, da sua existência. E nós temos que lembrarmos assim, que muitas pessoas falham e falham porque ficaram dormindo. Do jeito que a pessoa acomoda no seu trabalho, na sua moradia, do jeito que ela acomoda com ela mesma, com a luz é diferente. Foi feito um pedido, a pessoa recebeu a possibilidade de realizar aquele pedido. Se ela falhou, é porque ela também não fez os aprimoramentos que precisariam de ser feitos. E é bem importante, porque cada um de nós sabemos da nossa responsabilidade. Se nós não fizermos, então aquela responsabilidade vai ficando para trás.
E pessoas mornas não servem à luz. Então, para servir à luz, tem que entrar numa condição diferente, de esforçar-se para compreender os ensinos e para viver de acordo. Não é para um período, é a vida toda. E nós sabemos que todos aqueles que falham é porque não fizeram o mínimo. E a pessoa tem que lembrar assim: se fez um pedido, recebeu os auxílios para realizar aquele pedido, a pessoa não correspondeu, podemos ver assim no caso de uma empresa. A pessoa estava num posto, ela não desenvolveu a capacidade para continuar naquele posto, ela é substituída, é mandada embora daquela empresa. Os registros que aquela pessoa teve naquela empresa vão para o arquivo morto. Mas no livro da vida, aquele que tornou-se um convocado e que falhou, o nome dele é apagado do livro da vida e as folhas ficam em branco, como se não tivesse nada escrito. Então a pessoa pode continuar na matéria grosseira, tendo os cargos, mas no espiritual ela já perdeu a oportunidade e entra naquela condição no espiritual de ir para o país dos esquecidos. Nesse país é aquela condição bem séria assim que falta a luz. Faltou a luz, é a mesma coisa da matéria grosseira para nós. Faltou o ar, então faltou a vida. Então a pessoa pensa assim que a vida ela pode levar de qualquer maneira. É um procedimento decadente que já vem acontecendo há milhares de anos. Porque há milhares de anos inventaram assim que tudo vai dar certo e que a pessoa não precisa de pensar. Com isso, nós vamos nos acomodando. Então a pessoa tem que ter muito cuidado com ela mesma, com o procedimento que ela está tendo. E é bem interessante, porque quando uma criança está aprendendo a usar a caneta, para ela ter uma letra bonita, o adulto pode pegar na mão dela ali algumas vezes, mas nas vezes seguintes, é ela que tem que aprender a usar a caneta e praticar, para ela ficar com a letra bonita. Na nossa vida interna é o mesmo procedimento. Nenhuma outra pessoa pode nos ajudar. Porque nós recebemos de dentro de nós aquilo que nós precisamos. Se nós não ouvimos, não tem como auxiliar. Porque se cada um observa, então sempre estamos ouvindo dentro de nós aquilo que precisamos de fazer. E muitas vezes a pessoa fala assim que não vai fazer agora. O que acontece com a nossa vida espiritual? O mesmo procedimento. Vai apresentando as referências. Se a pessoa não está usando essas referências, então não tem como auxiliá-la. Tem um ensino que fala assim: deixai os mortos enterrar os seus mortos. Isso é bem importante, porque se aquela pessoa trabalha naquela empresa e ela, quando entrou, ela prontificou em fazer aquelas funções e agora ela não está fazendo aquelas funções, ela vai perder o emprego. Então o que acontece? Não adianta falar mais uma vez para aquela pessoa, porque já foi falada, aquela pessoa já recebeu as notificações, ela não movimentou, ela não teve interesse. Nós também na nossa vida interna tem aquela condição bem importante. Se não movimentarmos, entramos naquela condição do livre-arbítrio. É a responsabilidade individual. E nós temos que lembrarmos daquela condição bem importante assim, que o Criador só nos possibilita aquilo que temos a capacidade. Quer dizer que para tornar-se um convocado, para servir à luz, a pessoa tem que qualificar-se. E a qualificação, cada um tem que lembrar que ela é que tem que trabalhar dentro dela, tornando todos os conceitos que ela recebeu novos. Quer dizer assim, todos aqueles conceitos anteriores não servem. Agora tudo terá que se tornar novo. Então esse esforço, e tem muitas coisas assim bem importantes, que nós sabemos, que nós irradiamos. Quer dizer que se a pessoa quer tornar-se um convocado, ela tem que irradiar, ela tem que qualificar-se para a vida. E lembrar que nós sempre vamos ter aquilo que nós pedimos. E é bem importante assim, porque a luz, ela sempre realiza. Então, quando uma pessoa tem uma vontade, um anseio sincero, então o jeito que ela faz o pedido
tem possibilidade de realizar. Mas tem outra coisa bem importante assim. Muitas vezes a não realização de um pedido está em ser auxiliada. Muitas vezes o pedido vai atrapalhar a vida da pessoa. A não realização também é um auxílio. Então essa capacidade que nós tínhamos que ver para nós, qual é o procedimento que eu preciso de continuar tendo? Qual é o procedimento que eu preciso de alinhar-me? E as referências boas que nós sabemos, assim, de que quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa tem uma calma dentro dela, não é uma calma de acomodado, é uma calma que possibilita que ela tenha sabedoria para resolver aquilo que precisa de ser resolvido. E que tem muitas coisas para serem resolvidas, mas que pode esperar mais um tempo. Mas tem muitas coisas que já eram para ter sido resolvidas, como, por exemplo, posicionamentos, né? Como empregado ou como empregador, ou como filho ou como pai. Tem aquela condição bem importante assim, que são posicionamentos que já precisariam de ter sido resolvidos. E tem aqueles que a pessoa precisa ainda de fazer a conquista para conquistar ou para resolver. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa condição de receber de dentro aquilo que nós precisamos. E o convocado e as convocações têm que lembrar assim, que aquela condição bem importante dos discípulos de Jesus. Eles se encontravam reunidos naquela condição que era o dia do Pentecostes. Então a força é distribuída na criação. Aqueles que se prontificam em qualificar-se para a vida, recebem dessa força um tanto a mais. E durante o ano vai distribuindo dessa força no seu trabalho, com as pessoas com quem ele relaciona, na maneira da sua vida. Então essa melhora interna que nós precisamos de ter, e isso a gente sabe que é verdadeiro. Então melhorar a nossa perspectiva, e temos que lembrar assim, se a pessoa perde a consideração, ela teve um descuido durante a sua vida. Se ela ficou sem saúde, também ela teve um descuido. Então nós não podemos perder a consideração, perder a saúde. Nós temos que lembrarmos assim que o Criador sempre nos possibilita aquilo que nós empenhamos, aquilo que nós fazemos em esforço para ter. Então é uma condição física, isso é verdadeiro. Se a pessoa tem vontade de fazer parte daqueles que são os mensageiros do Senhor, que trabalham de acordo com a luz, sair das acomodações, então ela tem que ser diferente. E a maneira de sermos diferente é estudando o livro Na Luz da Verdade, é trazendo essas informações para o nosso dia a dia. Então isso é uma condição física, trazer para o dia a dia aquilo que nós aprendemos, porque quando estudamos tem uma coisa bem importante assim, tem uma elevação dentro de nós. Nós temos instantes de compreender algo e que não temos a capacidade de trazer essa compreensão para o nosso dia a dia. Um instante a pessoa elevou-se, compreendeu aquilo que estava estudando, mas dentro dela fica uma vaga lembrança. Quer dizer, tornar-se um convocado é aumentar esses instantes de lucidez. Então a vida da pessoa passa a ter instantes a mais de lucidez. Então é sempre assim, numa condição bem importante assim, de ter mais instantes de lucidez, usar melhor o tempo que nós temos para nossa evolução, e observar assim que o jeito que a pessoa está irradiando, o jeito que ela tem que tornar-se, e esse tornar-se é em todos os instantes. Mesmo a pessoa se encontrando sozinha, ela continua irradiando. Aquela condição bem importante assim, né? Que as pessoas acham muitas vezes que é o externo que vai trazer o jeito da pessoa. O externo pode tornar-se agradável, porque quando a pessoa se apresenta de acordo, fica agradável em ver aquela pessoa. Mas se dentro dela ela não está irradiando conforme precisa de irradiar, esse agradável já não tem uma significação. Então a pessoa precisa de lembrar assim, do jeito que ela está querendo que dentro dela irradia, é um instante antes, ver antes como é melhor.
E aquela condição bem importante que nós sabemos que as irradiações não têm um tempo nem um espaço. Então, quando a pessoa melhora, o jeito que ela é, ligada na luz, ligada nos ensinos, ela então não recebe nenhuma influência, porque ela tornou-se. Então, em vez de receber influência, ela passa a influir, porque é de meu conhecimento assim, que muitas pessoas no seu período de formação tiveram comportamentos bons, porque lembrava da mãe, porque lembrava do pai. Então, quando vinham aqueles jovens em formação com determinado comportamento, esse distanciava desse grupo, porque o comportamento que ele teve foi sempre um comportamento bom, porque ele sempre lembrava do pai, lembrava da mãe, quer dizer assim, considerava. Então essa condição boa assim que esses pais conseguiram influir na vida dos filhos, possibilitando que esses filhos viessem a ter comportamentos bons, porque lembravam dos pais, quer dizer que se nós desenvolvemos uma condição assim de ter um comportamento bom, de ter uma consideração boa, essas maneiras vai repercutir, vai auxiliar muitos outros que têm vontade de ter assim um comportamento bom. Então, servir à luz é servir ao grau. Quer dizer, o grau é aquele lugar onde é aquela taça onde o Criador coloca a energia que distribui anualmente. Então, o propósito dos espíritos humanos na matéria grosseira seria assim, servir à luz. Como existem muitas outras localidades, muitos outros planos, que os espíritos humanos já se encontram com o mesmo sistema de radiação. Mas como a evolução é individual, sempre vai ter uma hierarquia. E é bem importante, porque o desenvolvimento é sempre numa condição de individual. Então, esforçarmos para melhorarmos, para pertencer àqueles que fazem parte da vinha do Senhor, quer dizer assim, que não tem importância ser um trabalhador da última hora, mas pertencer à vinha do Senhor. Então, o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição de trazer as informações, as instruções, as orientações para o nosso dia a dia, para melhorarmos, para receber daquelas energias que são distribuídas anualmente. Então, aqueles que são convocados, aqueles que estão de acordo com os ensinos, que esforçam-se para ir para a pátria do Espírito, então eles recebem dessa energia um tanto a mais. E com isso, o jeito que eles comportam durante as suas vidas, então ele vai distribuindo as energias que ele recebeu anualmente, que ele recebe. E essa distribuição a gente sabe assim que existe, porque uma ou outra pessoa tem que ter o cuidado, porque a vida é individual. É a pessoa que tem que caminhar e outra pessoa não pode ajudá-la. Aquela lembrança bem importante assim, que os pais incentivam os filhos pequenos a usar o centro motor, a usar as suas pernas, a ficar fortalecidos, a aprender a usar aquele brinquedo. Então, na nossa vida interna é o mesmo procedimento. Como é que nós temos que fazer para nos tornarmos amadurecidos? Se a pessoa descuida, ela não amadurece. Isso é físico. O tornar-se amadurecido é toda a época da sua existência. Porque a pessoa pegou uma condição de ter um grau, não quer dizer que ela vai continuar com aquele grau. Cada pessoa tem que ter esta condição. A vida é sempre na responsabilidade de cada um. Então, voltar para a pátria do Espírito a pessoa que tem que voltar. Não é para um período. É a época toda da sua existência. Cada pessoa tem que lembrar assim. É individual, ela tem o livre-arbítrio, ela é que precisa de fazer o movimento, ela é que precisa de ir para a pátria do Espírito. Ela é que tem que ter a condição de fazer a diferença. Então, o livre-arbítrio é sempre assim, é individual, é ver antes aquilo que precisa de ser visto. Então, toda a época da nossa existência é assim. É uma responsabilidade que é individual. Então, o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição.